E aí, tudo certinho? O professor Dalmo Azevedo aqui com você, trabalhando ética no serviço público. E a gente vai falar aqui especificamente sobre uma tríade bem interessante de nosso estudo: ética, cidadania e democracia. É lógico que a gente precisa entender, a gente precisa perceber o quanto que esses dispositivos eles se comunicam. Tá? É muito importante relembrar e lembrar e sempre bater o conceito de ética, aquela ideia da composição, da análise, do estudo de comportamentos, que a partir daí você passa a ter uma ligação direta com a democracia, que é o comportamento em si sendo colocado à prova, e a própria cidadania, né? Então, assim, é muito importante você saber interligar esses caras. As bancas elas gostam de ficar trabalhando, né, mas ética e democracia não tem relação nenhuma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, já diria o grande poeta, né? Mas é óbvio que você precisa lembrar o seguinte: da ética derivam diversas instrumentalizações, diversas formas de ação. É sempre bom a gente ficar relembrando, batendo, estabelecendo esse pensamento. A ética é a parte do estudo, é a parte filosófica. Dela derivam comportamentos que se espera de uma sociedade, de uma coletividade, inclusive normas. Então, a partir do momento que você pensa naquele grupo, naquele grupamento, qual é o comportamento que se espera para ser mais benéfico para a sociedade, obviamente disso vão resultar direitos, deveres, formas de ação, e por conta disso nós temos a entrada no assunto sobre democracia e no assunto sobre cidadania. Então, obviamente, da ética derivam esses dois instrumentos também, é uma consequência natural, tanto de ser uma forma de demonstração da ética, mas também uma forma de você exercer essa ética efetivamente. Então, sem mais delongas, vamos para a tela, que é o seguinte: eu vou trazer para você, num primeiro momento, o conceito de democracia. Democracia é o regime político, preste atenção, já começa aqui com esse detalhe importante, ele é um regime político em que a soberania é exercida pelo povo através do sufrágio universal. Nunca se esqueça a história de que democracia vem da palavra, né, demos, cracia. Então a história de poder que emana, que advém de quem? Do povo. Então toda democracia é aquela que necessariamente você tem como o detentor do poder de condução do território o próprio povo. Se ele vai fazer isso de forma direta ou indireta, isso é uma conversa para daqui a pouquinho. Mas num primeiro momento, o poder é do povo e para ele se deve agir. A ideia de democracia é evitar que você tenha concentração de poder em um grupo específico, como se eles fossem os detentores da ação do Estado, os donos do Estado. Quando você fala que o poder emana do povo, ou que o poder é do povo, você pode determinar uma participação mais ativa da sociedade. Então aí entra a importância da ética. Porque o comportamento ativo de participação no Estado, ele tem que ser benéfico, ele tem que trazer benefício para a sociedade. Então a ética, cabe estudar e analisar a melhor forma de ação de todos. Voltando aí para o nosso conceito, uma das principais funções da democracia é a proteção dos direitos humanos fundamentais, como liberdade de expressão, religião, proteção legal, oportunidades de participação na vida política, econômica e cultural da sociedade. Os cidadãos têm os direitos expressos, atenção aqui, e os deveres de participar no sistema político que vai proteger seus direitos e sua liberdade. Então, vamos lá, vamos dar uma devida concretizada, né, nesse assunto. A partir do momento que você fala em democracia, você tem que pensar em dois grandes pêndulos, né? O lado dos direitos que você vai conceder a esse povo detentor do poder, e esses direitos têm que estar devidamente expressos, devidamente constituídos e reconhecidos, e você vai ter o lado dos deveres também. A partir do momento que você compõe uma democracia, você também não é uma pessoa que vai ficar lá de braço cruzado esperando o direito vir e deixar o dever para lá. Você também detém obrigações, porque a ideia de democracia, ela traz a coletividade como grande alvo, né? Então é sempre bom você pensar assim: o poder emana do povo, o povo tem que usufruir desse poder para gozar dos seus direitos, mas também ele possui deveres com esse poder em mãos. Deveres de participação política do Estado, deveres de participação na condução do território. Então, quando você fala em democracia, muita gente gosta de falar: democracia é minha liberdade de falar o que eu quero. Não é necessariamente só isso, sabe? A democracia é a sua participação ativa, coletiva na condução do território, sempre pensando no bem da coletividade, na proteção dos direitos fundamentais.
né? Então, quando você fala em liberdades no direito constitucional, que você tem diversas, né? Liberdade de expressão, liberdade de reunião. Quando você fala em liberdades e também quando você fala em deveres, você precisa entender que a coletividade está sendo alvo da ação do grupo. Então, beleza, pô, vou participar ali do Estado. Participar como? Participar de forma a garantir mecanismos de manutenção das suas liberdades, garantir uma proteção maior dos direitos fundamentais e, obviamente, sempre lembrar dos seus deveres para que isso seja mantido. Então, participar de uma democracia, efetivamente, não é só você falar, eu posso dar a opinião que eu quero. Porque a sua opinião, ela tem que trazer uma conotação de benefício para a sociedade, de positividade para a sociedade. Então, a simples exibição de pensamento, de opinião, exposição de realidades e ponto de vista, isso para muita gente é a democracia satisfatória, mas não é essa democracia que a gente quer. A gente quer uma participação efetiva do povo. Não é só você falar para 2, 3 pessoas e essas 2, 3 pessoas seguirem as suas ideias como se fossem definitivas. Você tem que ter uma participação efetiva. Então, cabe a você proteger esses direitos na forma em que você age também. Então não venha também querer dizer que você detém um direito específico, mas que você ao mesmo tempo vai atingir direito de outras pessoas. Isso tudo é uma coletividade. Então, cidadão é aquele que efetivamente exerce esses direitos, goza desses direitos, de forma a proteger o direito fundamental, mas que também tem o seu dever de participação efetiva. Ele participa, ele se comunica. É muito comum, assim, uma democracia como a nossa, por exemplo, e essa é uma forma muito grande do Estado demonstrar o quanto a democracia é importante para ele, vira e mexe quando você tem alguma efetivação de contrato, de contratação, de realização de licitação, ou alguma alteração muito importante na condução do sistema de educação, de cultura, você tem as chamadas audiências públicas. E a melhor forma de você exercer a sua cidadania, consequentemente a melhor forma de você demonstrar que participa da democracia, é a sua presença lá. Então essas audiências públicas, esses movimentos em que o Estado clama pela participação do povo, eles têm essa conotação democrática. Porque pensa, se não fosse uma democracia, você pode ter certeza que ninguém ia te chamar para nada, sua opinião não ia servir para nada. Não estou dizendo que respeitem a sua opinião hoje em dia. A gente sempre tem que levar em consideração que para realizar uma prova de ética, a gente não pode colocar o nosso coraçãozinho, o nosso ódio, né, perante o Estado, os governantes, na ponta do lápis ali, da caneta, né? Porque senão você vai acabar marcando alguma coisa mais com ódio do que com razão. Então, a ideia de democracia é essa participação ativa. Então, você está lá, você tem direito de participar, de falar. Se não fosse uma democracia, tenha certeza que não teria audiência para nada. Viria a ordem de cima para baixo. Viria simplesmente dizendo, olha, a ideia educacional nossa agora é essa, o nosso foco é esse, e se você concorda, beleza, se não concorda, vai morar em outro país. Democracia não é isso. Democracia é essa possibilidade de ouvir, de trazer essa participação da população de uma forma efetiva. Tá? Preste atenção, como a Constituição Federal, ela se molda para a gente em relação a isso. Ó. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados e municípios do DF, constitui-se no Estado democrático de direito. Então nós somos um Estado democrático em que a participação do povo é extremamente importante para a nossa ação e um Estado democrático de direito. O de direito significa que nós seguimos leis e não apenas a vontade humana. Então daí essa história importante aqui, ó, proteção de direitos humanos fundamentais. É muito bonito, né? Você fala, nossa, eu tenho uma Constituição Federal que me garante diversos direitos, que me protege de... Tá, beleza, e você consegue exercer realmente esse direito? Você realmente tem proteção, tem mecanismos para garantir que esse seu direito não seja ofendido por alguém? Então, assim, é óbvio que ser um Estado democrático é bonito, mas nós não podemos ser um Estado democrático apenas ligado à vontade humana, porque aí você vai ter uma bagunça. Pô, todo mundo tem um pensamento, uma opinião, uma forma de agir. Se você realmente deixar o poder na mão do povo e isso não se tornar uma norma, uma forma de direcionamento, por isso tão importante o estudo ético por trás disso, você obviamente vai ter uma democracia meio falsificada ou completamente, né, conduzida pela vontade sem que se pense realmente na coletividade. Então, somos um Estado democrático, mas um Estado democrático que segue a lei. O que importa é, quer proteger direito fundamental? Beleza, esse direito está devidamente legislado, está devidamente normatizado, regulado.
Então essa é a importância de sermos um Estado de direito efetivamente. E ele vai falar dos fundamentos da República. Obviamente, você falar em democracia, você está desenvolvendo a questão da soberania, não só a soberania como um Estado perante todos, mas também a soberania do povo na participação. Mas assim, a cidadania e a dignidade da pessoa humana, né? Esses três fundamentos aqui, eles se focam muito em democracia. Então você tem a soberania não só do Estado, mas também do povo, a cidadania, o exercício de direitos que falaremos daqui a pouco, e a dignidade da pessoa humana quando você consegue proteger os tais direitos devidamente elencados e quando você exerce os seus deveres também. Tá? Então não é só também pensar na coletividade de uma forma aberta, você tem que pensar na coletividade de uma forma a garantir a dignidade acima de tudo. Olha o parágrafo único, eu não trouxe ele na sua totalidade, porque o que nos interessa é isso aqui. A democracia instaurada no Brasil funciona dessa forma. Todo o poder emana do povo, então confirma-se ser uma democracia, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Se você parar para pensar bem, o estudo de ética, democracia e cidadania, ele vai muito, muito acompanhar o estudo de direitos políticos lá no direito constitucional. Porque, convenhamos, como que você exerce democracia? Ah, Dalmo, fácil, a gente se reúne numa praça, bate papo, dá ideia, faz um documento e leva para a prefeitura. Se tu fizer isso, a prefeitura vai pegar o documento, vai jogar fora, vai falar que não te interessa. Óbvio que eu uso muito essa palavra, mas é uma palavra que é importante, a instrumentalização das coisas, sabe? Eu tenho que ter mecanismos eficientes e verdadeiros para que eu possa participar. Agora, também numa localidade com milhões de pessoas, né? Que você tem gente pra caramba. Um país é ótimo, né? Um país com a estrutura que é o Brasil, gigantesco. Você precisa criar um sistema de democracia funcional. Então, quando dizemos que nós somos um regime político democrático, ou simplesmente um regime democrático, nós dizemos o seguinte, tá, nós somos, na verdade, um regime democrático em que a participação do povo ocorre em dados momentos, mas tem outros momentos também que o povo ele não vai diretamente ali falar. Como eu falei da audiência pública, nem tudo tem audiência pública. Em vários momentos você tem leis aí sendo editadas, medidas provisórias, que você nem concorda. E ninguém perguntou sua opinião. O que a gente para pensar é o seguinte, por que isso passou sem perguntar ao povo? No passado foi perguntado. Quando eu perguntei para você, aí, quem você elege para ser o seu representante? Quem é a pessoa que você vai colocar lá para falar em seu nome? Que é o grande erro do brasileiro hoje em dia, que a gente esquece da importância do nosso voto. A gente pensa simplesmente em vamos votar. Então, nós não valorizamos, né, como Estado, a simples... vou votar em quem me der vontade, quem me der mais dinheiro, por mais que isso aconteça em muitos territórios no país ainda, a importância do seu voto, ela se apresenta principalmente nesse ponto. Em que quando você elege alguém, você determina que essa pessoa será o seu representante. Vai falar em teu nome, vai tomar decisões em seu nome, vai produzir leis em seu nome, vai proteger direitos em seu nome. Então calma lá também que uma democracia como a nossa, ela não pode ser uma democracia meramente direta, em que toda hora o povo participa. Não ia funcionar. Então nós adotamos no Brasil uma democracia semi-direta, semi-indireta ou mista. Depende muito da banca, depende muito do doutrinador necessariamente, mas ainda do seu professor de direito constitucional. Então eu peço a você que use a terminologia do seu professor de constitucional, não do idiota do Dalmo. Então a ideia é a seguinte, quando você tem uma democracia mista, semi-direta ou semi-indireta, você vai ter os dois lados sendo apresentados. É exatamente o que o parágrafo único da Constituição, no seu artigo 1º, vai falar para você. Então, qual é a forma de participação indireta do povo? Através dos seus representantes. Então, quando você elege prefeito, vereador, deputado, inclusive o senador, por mais que o senador fale em nome do território e não do povo, mas ele representa o povo do território indiretamente. Então, quando você elege alguém, o seu representante é a sua forma de participação democrática na condução do território. Porém, nós não podemos nos afastar
da previsão constitucional de participação efetiva do povo, que a gente desenvolve melhor na análise da cidadania. Tá? Então, num primeiro momento, entenda que democracia é isso. É você ter direitos e deveres, mas efetivamente participar disso, da proteção dos direitos, da garantia dos direitos e também respeitar e atender aos deveres estabelecidos legalmente. Somos um Estado democrático de direito. Tá? Continuando, vamos para o próximo slide aí. Vamos para a cidadania, que a gente consegue juntar isso tudo. A cidadania, ela pode ser identificada em 3 grandes acepções. Primeira, cidadania como referência aos direitos. Então, quando você quer utilizar a terminologia cidadania para falar aquela pessoa detém direitos naquela localidade, você fala que ele é um cidadão. Cidadania, segundo momento, como um vínculo jurídico-político com o Estado. Que aí você estuda aquela questão de direitos políticos ligados ao Estado. Você é um cidadão brasileiro, se você vai sofrer extradição ou não, né? Como todo brasileiro nato não sofre, mas o brasileiro naturalizado pode sofrer em 2 casos específicos, né? O tráfico de drogas, né? Na verdade, qualquer coisa que se ligue a ilícitos, entorpecentes ilícitos a qualquer momento, ou o cometimento de um crime comum antes de naturalização, o estrangeiro que de regra sempre é extraditado, salvo crimes políticos ou de opinião. Então, tudo isso aqui é muito direito constitucional. Você vai fazer o link com o estudo que você fez sobre direitos políticos e nacionalidade. E num terceiro momento, a cidadania social, né, sociológica, de um comportamento exemplar de uma pessoa. Aquele é um grande cidadão brasileiro, aquele respeita todo mundo, ele está sempre preocupado com o próximo. É um cidadão, né? Então você tem 3 grandes grupos de pensamento. O cidadão como detentor de direitos, o cidadão como um cara relacionado política e juridicamente a um Estado, a um território, né? E aí tem a dupla cidadania, dupla nacionalidade, chame você como preferir, e o cidadão como aquele cara, e aí o terceiro que não é tão importante pra gente, que respeita todo mundo, que joga papelzinho no lixo, que é uma beleza de pessoa, que é um exemplo, é honesto, é bonito, é educado, não é o Dalma. Mas eu poderia ser, porque eu sou uma pessoa boazinha, apesar de todos os defeitos. Então você entende o que é cidadania para nós? E eu vou jogar na tela exatamente para a gente matar isso aqui. Para a gente, para nossa análise, importa o primeiro cidadão. Cidadania é o exercício de direitos e deveres civis, políticos e sociais, estabelecidos na Constituição de um país por parte dos seus respectivos cidadãos. A noção de cidadania não é rígida, visto que ao longo da história ela tem evoluído. Claro, né, de acordo com o quanto de participação e direitos que essa pessoa detém perante o seu Estado e a sua Constituição, a cidadania ela vai se desenvolvendo. O que interessa é você entender o conceito atual. Cidadania é expressão concreta do exercício de democracia. Então, assim como a gente faz aquela análise de ética e moral, o que é ética e o que é moral? Ética é o estudo, moral é a prática, é a conduta, né? Assim como você faz isso, a mesma coisa pode ser feita em democracia e cidadania. Democracia é a previsão, é o pensamento de que toda pessoa detém direitos e deveres. Quando você põe esse direito em prática, quando você respeita um dever estabelecido, você está agindo com cidadania. Então, a democracia é como se fosse a parte fundamental da história. Eu estou fundamentando a sua ação. Eu crio ali bases e fundamentos para suas condutas futuras. E essa conduta ela vai se representar na ação de um cidadão. Então, o cidadão, para a gente, é o cara que efetivamente exerce direitos. Lembrando, o conceito de cidadania já sofreu muitas mutações. Já teve época que cidadão não era o cara que participava diretamente ou indiretamente. Cidadão é o cara que tinha mais dinheiro. Ou cidadão era a pessoa que tinha mais posses. Cidadão é a pessoa que tinha mais relação com os detentores do poder. A nossa cidadania hoje é muito mais aberta, muito mais ampla e, convenhamos, muito mais democrática, né? Então pensa assim. Quando você exerce aqueles direitos e deveres que a democracia te estabelece, você está agindo como um cidadão. Então o cidadão é não só o detentor, mas o que utiliza-se, o executor, digamos assim, desses direitos e deveres previamente estabelecidos. Democracia, vamos voltar para a história, democracia é o reconhecimento de que o poder está na mão do povo e que esse cara detém direitos e deveres. Perfeito? A partir do momento que você tem esses direitos e deveres devidamente estabelecidos num texto constitucional, você passa a ter a cidadania reconhecida.
E o cara que é cidadão é aquele que vai praticar esses direitos e deveres. Então, eu volto para essa última frase, que ela é muito importante. Cidadania é a expressão concreta do exercício da democracia. Tá? Para a gente poder avançar um pouco, como eu falei para você, a cidadania, que é exercício da democracia, ela se faz de forma indireta, através do voto, ou de forma direta. E é aí que a gente entra na história. Exercer a cidadania não significa apenas votar. Isso aqui é uma coisa muito importante, tá? Muita gente, não, que o cara é cidadão é porque ele vota. Se ele não tá votando, ele não é cidadão. Amigo, esse conceito pra gente não serve. Cidadão não é apenas aquele que vota, é aquele que participa efetivamente, é aquele que realmente exerce direitos políticos, civis, sociais, não me importa, tá? Cidadão deve exigir o cumprimento da Constituição Federal através de mecanismos de controle popular. Você já estudou ou vai estudar em algum momento na sua vida remédios constitucionais e você toma conhecimento de uma ação popular, por exemplo, que é a maior demonstração de cidadania possível, porque você verifica um ato administrativo lesivo produzido pelo Estado e você, mediante uma ação judicial, consegue derrubar esse ato. Lesivo ao patrimônio público, ao patrimônio histórico, cultural, ao financeiro, à moralidade administrativa, ao meio ambiente. Olha que ação espetacular. Você não está entrando com uma ação em nome próprio. Você não está acionando o judiciário para poder garantir um direito seu. Você está pensando na coletividade. É um dos maiores exercícios que nós temos de controle. Então, assim, quando você é cidadão, ou seja, quando você exerce seus direitos e, obviamente, respeita os seus deveres de forma efetiva, direitos e deveres estabelecidos como consequência de um estudo ético, que estabeleceu padrões morais, que trouxe para você uma democracia efetiva, quando você é um cidadão, né, naturalmente, você não vai só participar positivamente. Ou melhor, você não vai só participar ativamente da história, você vai participar passivamente também. Então, em alguns momentos você estará passivamente usufruindo de direitos, mas em outros momentos eu preciso da sua participação ativa. Acho que eu falei o contrário, né? Mas vale a pena então voltar a falar. Você não vai participar apenas passivamente, ou seja, gozando e usufruindo de direitos, mas também garantindo, controlando a atividade do Estado. Porque, de novo, o poder emana do povo. O Estado ele acha que pode fazer qualquer coisa, mas você tem mecanismos de controle. Então, Dalma, eu elegi um cara, o cara vai fazer lei. Mas se eu tiver uma ideia de uma lei maravilhosa, eu tenho como? Tem. Sim. Aí, pô, quer dizer então que toda alteração legislativa ou mudança na direção do Estado, os caras podem fazer por vontade própria? Não. A Constituição vai criar barreiras muito grandes para a atuação do Estado de forma livre. E essas barreiras, elas se dão em 3 grandes formas. E eu vou mostrar para você agora. O artigo 14, num primeiro momento, ele vai falar, no inciso, no seu caput, do artigo 14, ele vai falar do voto direto e secreto, que aqui você está desenvolvendo a sua democracia direta para constituir aqueles que vão exercer a democracia indireta, sim. Mas o que me interessa realmente é isso aqui, ó, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então, olha só, não só o voto direto e secreto para a eleição dos seus representantes, mas também os mecanismos de plebiscito, referendo e iniciativa popular, que são bem simples, tá? Quando você fala em plebiscito ou referendo, você tem que pensar em momento em que é realizada uma consulta popular. Toda vez que você fala em um plebiscito ou referendo, você tem que pensar em consulta popular. E o momento é que vai definir qual mecanismo estamos perante. Se você estiver falando de um momento pré-constituição legal, você tem um plebiscito. Eu sei que é ruim, plebiscito, né? Mas funciona. Quando você tem uma participação pós-consulta, pós-produção legal, a consulta é posterior, você tem um referendo. Aí é aquela história da língua portuguesa, né? Você só pode referendar o que exista. Ou uma instrução, uma ideia, você pode referendar o que existe. O que você precisa enxergar? Existem algumas situações em que o legislador ele pode querer alterar o sistema legislativo ou a forma de composição do Estado, não necessariamente a forma de Estado, que isso não pode, mas ele não pode fazer isso de forma solitária ou apenas com seus pares. A Constituição vai exigir em diversos momentos, você vê muito isso também quando você tem desmembramento de município ou fusão de estados, tem que ter uma consulta ao povo. Porque olha só, o cara pode até falar assim, não, mas eu represento a vontade de todo mundo. Beleza, mas vamos confirmar isso?
então eu preciso fazer uma consulta popular. A sua ideia é o seguinte: aquela alteração legislativa já foi criada? Pensa, a lei já existe? Não? Então eu estou te consultando antes. Eu estou te perguntando se você concorda que a lei seja criada. Isso é um plebiscito. É prévio. Né? É a chamada consulta a priori. Se a lei já existe, eu estou apenas perguntando se você concorda, nós chamamos de referendo, que é a consulta a posteriori, consulta posterior. Nós tivemos no Brasil, até por uma previsão da ADCT, né, os atos e disposições constitucionais transitórias, nós tivemos em 1994, salvo engano da minha parte, 93, tá, 93, foi 5 anos depois de 93. Uma pergunta, vem cá, o que vocês acham? A gente continua como república, a gente continua como presidencialista? Quando foi feita essa pergunta, pensa, nós somos uma república. Se o povo decide não ser mais, cara, tem que escrever a Constituição inteira, que a Constituição toda, pega o artigo 1º, traz uma composição de república. Então, você acha que seria normal o cara produzir uma Constituição gigantesca nova, perguntar para o povo falar, não, estou satisfeito como está. Então, para evitar esse trabalho desnecessário, você pergunta primeiro e depois produz a lei. Ah, não, a gente não quer mais ser república, não. Beleza, então vamos converter a nossa legislação para uma realidade monárquica, sei lá. Vamos transformar isso aqui num estado maluco. Agora, numa ditadura, se você já tem a lei nas mãos, mas algum dispositivo ali não se consegue decidir pela validade ou não, você pode perguntar ao povo. Você já tem a lei e você vai ter o referendo. Isso aconteceu no referendo do Estatuto do Desarmamento. Se você lembrar bem, a lei estava pronta. O que tinha ali era uma discussão sobre um dispositivo, né? A questão do depósito, a possibilidade de depósito de projétil. Então você tinha uma dúvida. Fomos perguntar ao povo. Ninguém perguntou para você, e eu lembro que na época a mídia falou tão mal, explicou tão mal que todo mundo achou que estava votando na lei. O estatuto estava aprovado, tanto que ele saiu. O que aconteceu foi, o que o povo acha? Nós vamos permitir ou não o armazenamento, o depósito de projétil de munição? Essa foi a ideia. Então, a lei está pronta, eu vou referendar com você. Agora, às vezes o cara nem teve ideia de lei, mas quem teve foi você. Você e uma coletividade. E aí você tem um instrumento chamado iniciativa popular, que eu vou mostrar para você como funciona, artigo 61, parágrafo 2º. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei. Lembrando que a Câmara dos Deputados é que representa o povo, por isso que é ela que recebe. Subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, então tem que ver aí qual é o eleitorado em consideração à última eleição geral que nós tivemos, distribuído por pelo menos 5 estados, para você comprovar, né, o caráter nacional do interesse da lei, com não menos de 0,3% ou 3/10 dos eleitores de cada um. Então esse somatório de 0,3 em 5 estados no mínimo tem que dar 1% do eleitorado nacional. Presta atenção. Nós tivemos durante um tempo a possibilidade, nós tivemos uma proposta de emenda constitucional, um projeto de emenda constitucional, em que existia a previsão de iniciativa popular propondo emenda constitucional. Essa proposta nunca passou. Ela aconteceu naquela época lá, lembra? O gigante acordou, foi dar uma urinada, sacudiu e voltou a dormir, né? Porque quando o gigante acordou, os caras se mexeram. Vamos criar um projeto de emenda constitucional para o povo também poder oferecer emenda. Quando o povo cansou, beleza, manifestação para nada mais, tá tudo bem, estamos felizes, o Brasil tá bem melhor agora. Eles pegaram esse projeto e enfiaram embaixo do braço. Então cuidado com a sua prova. Nós não podemos, através de iniciativa popular, propor uma emenda constitucional, apenas projeto de lei. E essa proposta é feita na Casa do Povo, não no Senado. O Senado é a Casa dos Estados, né? E você vai na Câmara dos Deputados, tá? Então, tratar de democracia e cidadania é um trabalho muito ligado à nacionalidade e direitos políticos, percebe? Então é muito importante você notar que esse trabalho tem que ser feito interdisciplinar, não à toa, porque o direito constitucional te embasa muita coisa. Mas não se esqueça do quanto que ética e moral vão compor a criação desse efetivo Estado democrático de direito e dessa sua cidadania sendo exercida. A democracia, a previsão de direitos e deveres ao povo que detém o poder. A cidadania, o pleno exercício desses direitos e a participação direta, inclusive controlando o Estado através de mecanismos legais. Belezinha? Então, fechou. Um abraço.